Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia da nossa terceira edição da Semana de Compliance. Ontem, só trazendo um pouquinho, um overview para vocês, ontem foi um dia super produtivo. Acredito que quem estava aqui conosco no evento pôde aproveitar bastante e tirar bastantes insights. Nós tivemos uma boa audiência e tenho certeza que hoje não será diferente. Para quem não me conhece, meu nome é Monique Correia, estou como gerente de compliance da ANAP. Tenho muito orgulho em poder fazer parte dessa terceira edição, de ter pensado nesse evento para que a gente pudesse ter bons insights e trazer boas práticas e especialistas renomados no mercado para poder conversar e estarem conosco nesses 3 dias. Gostaria de pedir um favor, só para quem não sabe e para quem não conhece, a ANAP é uma associação de hospitais privados. Hoje a gente conta com mais de 130 hospitais associados no Brasil inteiro. Mas, como eu falei ontem, a gente gosta de montar esses eventos pensando não somente nos muros da saúde, porque a gente acredita que outros segmentos também fazem bons processos, conduzem de uma maneira muito, muito significativa quando a gente fala em trazer, elevar a maturidade do compliance nas instituições. Então, por isso que a gente gosta de fazer esse mix nesse evento que é a nossa terceira edição da Semana de Compliance. Queria pedir um favor para vocês. Bota na tela para mim, por favor, o nosso QR Code. Apontem a câmera do celular, isso é muito importante, a avaliação de vocês para esse evento que a gente está fazendo, para que na nossa quarta edição, no próximo ano, a gente consiga trazer temas relevantes para a discussão, que a gente tem certeza que isso é importante para o amadurecimento da governança como um todo nas instituições. Então, por favor, façam a avaliação, nos ajude a melhorar esse evento, que eu tenho certeza que ano que vem vai ser tão grandioso quanto está sendo esse ano. Para moderar o evento hoje, eu vou trazer o Gustavo. Ele é diretor do Hospital Oswaldo Cruz e diretor da área jurídica e compliance, é meu parceiro aqui no IGTs. A gente tem vários grupos de trabalho dentro da nossa associação e ele me ajuda a tocar o grupo de compliance brilhantemente, e ele hoje é o responsável pela moderação do evento. Gustavo, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito bom dia, a palavra está com você. Bom dia, Monique. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui na nossa terceira semana de compliance da ANAP. É um prazer fazer parte com vocês do painel. Vai ser um prazer moderar e acompanhar aqui assuntos tão relevantes e tão interessantes que serão trazidos. Fiquem à vontade para o final das explanações e das palestras perguntarem, interagirem. O evento é pensado para vocês e para que vocês possam desfrutar e aproveitar ao máximo aqui a participação dos nossos painelistas. Antes de dar início aos temas de hoje, aos painéis de hoje, eu trago com enorme satisfação e prazer o Dr. Reinaldo Brant, que é membro do Conselho de Ética da ANAP, para suas sempre brilhantes palavras aqui para nos prestigiar e para que a gente possa aproveitar mais um pouco do seu vasto conhecimento. Doutor Reinaldo, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, Gustavo, Monique. É um prazer, em nome da Comissão de Ética, estar aqui e dar as boas-vindas a todos os participantes de mais esse evento, que reúne ética e compliance. Eu quero aproveitar em nome da Comissão de Ética e vou fazer um convite a todos vocês. Deem uma olhada na série que está sendo lançada pela ANAP, que é o ANAP Questiona. Percorrendo as várias entrevistas nessa série, que é recente, é atual, eu percebi, e vocês verão, claro, também, que existem essencialmente 2 tipos de colocações feitas por dirigentes das grandes organizações hospitalares que fazem parte da ANAP. Vocês vão ver que, por um lado, as expressões, as manifestações daqueles
preocupados essencialmente com a qualidade, o foco na qualidade, o foco no compliance, o foco em segurança do paciente, da equipe de terapias, os desfechos, a formação e o acompanhamento de protocolos, a questão da autonomia do médico e do paciente, as grandes questões do diagnóstico correto para o tratamento correto e, consequentemente, dos melhores desfechos. Esse é um grande grupo de questões colocadas por boa parte desses dirigentes. E, por outro lado, outros que manifestam focos aparentemente distintos, como preocupação do tamanho do mercado, do seu crescimento, do comprometimento do mesmo pela pandemia, as relações de consumo das instituições de saúde, a questão de obrigatoriamente saber o ticket médio, saber as relações de custo-benefício, a grande discussão entre o que é prioritário, os interesses da sociedade ou interesses dos indivíduos, a questão da judicialização, enfim, a necessidade da complementação da saúde pública com a privada. É uma distância aparente entre esses dois tipos de pensamento, ou de focos e de colocações, que a gente percebe claramente nessa série ANAP Questiona. Como compatibilizar um e outro? Justamente vocês, que são os responsáveis pelo compliance das várias organizações, empresas e membros, particularmente da ANAP, é vocês que, responsáveis pela compliance, devem criar exatamente essa conexão entre um pensamento e o outro, e compatibilizá-los. E como é que vocês fazem isso? Através da aceitação e da observação ou observância daqueles princípios fundamentais, que são os princípios éticos que estão claramente colocados no Manual de Ética e Compliance que a ANAP lançou esse ano. É uma literatura obrigatória, colocada como sendo em duas partes, mas elas se complementam. Os 7 princípios da ética médica e, consequentemente, das instituições médicas, os 7 princípios na sua porção inicial e o seu desdobramento sobre as várias medidas de compliance na sua segunda parte. Vocês vão ver lá que estão claramente colocados os princípios da benemerência, da maleficência, consequentemente da segurança do paciente, da responsabilidade ou do accountability, se preferir, as questões da privacidade, da autonomia, da justiça, da veracidade, da sua fidelidade com as instituições e com os pacientes, assim por diante. Então, a nossa mensagem é muito clara. Se existem maneiras diferentes de encarar, dirigir, governar as nossas instituições, existe também a necessidade de compatibilizar a governança espera, decide e planeja com o que acontece no dia a dia, à beira do leito, na prática médica, na prática assistencial. Essa compatibilização significa a colocação desses princípios. E os guardiões desses princípios são exatamente vocês, os responsáveis pelo compliance. Tenham um ótimo evento e que, se Deus quiser, seja apenas mais um grande sucesso da ANAP, essa terceira semana de ética e compliance. Muito obrigado, Dr. Brandt. Como eu falei, é sempre um prazer ouvi-lo. Dessa vez não foi diferente. Obrigado pela sua participação e pelas palavras introdutórias aí. Certamente farão os nossos colegas refletirem sobre a relevância dos papéis que todos ocupam aqui. Bom, muito obrigado. Dando sequência aqui ao primeiro painel do dia, eu gostaria de convidar o André Cruz para poder falar aqui conosco sobre um tema tão sensível e atual, gestão de riscos
e a inteligência artificial. O André é diretor de auditoria interna e compliance da Alubar. André, bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação e generosidade aqui em dedicar o tempo conosco para falar de temas tão importantes. Obrigado, André. Muito bom dia a todos, a todas. Para mim é uma honra poder participar da Semana de Ética da ANAP. Agradeço o convite da Monique, agradeço ao Gustavo, ao Dr. Brant também. E para mim é uma honra participar dessa Semana de Ética, porque eu lembro vividamente da primeira semana de ética que eu participei. Eu lembro que quando estávamos estruturando o programa, a semana de ética, nós ficávamos na dúvida de como seria a aceitação das pessoas, o que eles achariam sobre o tema. Isso já faz quase 10 anos. E aí decidimos falar sobre ética, o que parecia óbvio naquele momento. Falamos sobre ética, sobre a estrutura de programa de compliance. E aí, na segunda semana de ética, as pessoas queriam estar lá, tinham gostado do evento, mas, de forma curiosa, eles queriam entender mais sobre uma palavra que a equipe utilizou na primeira semana de ética, que foi a questão de gestão de riscos. Eles queriam falar mais sobre isso, eles tinham pedido para, você poderia na segunda semana de ética falar sobre isso. E a gente começou a falar sobre isso. Por quê? Porque quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de ética, invariavelmente nós estamos protegendo nossas empresas. Então, estamos mitigando riscos. Dessa forma, na segunda semana de ética, a pedidos, nós falamos sobre gestão de riscos. E na terceira semana de ética, eu acho que vocês estão na terceira semana de ética, né? Eu lembro que nós decidimos falar sobre tecnologia à época. Então, a gente saiu do âmbito específico daquelas questões meramente técnicas de compliance e falamos sobre utilização de tecnologias da forma ética, e também tínhamos ali uma pergunta a responder se a tecnologia, por si só, possuía algum tipo de ética. E aí é que eu me encontro agora tendo a oportunidade de falar de um tema que aí deixo claro um disclaimer que não sou especialista, tá bom? No tema, no assunto de inteligência artificial, mas posso dizer que sou um entusiasta no assunto, venho tentado aplicar não só na empresa, como falar com algumas pessoas e algumas empresas sobre a importância desse tema. E se formos aprofundar, ou se fôssemos aprofundar, que infelizmente não teremos tempo para isso, mas se fôssemos aprofundar na temática da inteligência artificial, vocês veriam que, invariavelmente, todo questionamento, todo ecossistema depende de uma estruturação lógica que passa por questões éticas. Sei que é um assunto que as pessoas estão muito divididas sobre o que acham, o que pensam sobre o assunto. Algumas pessoas ainda não pararam para perceber o que aconteceu com o mundo, o que aconteceu com a tecnologia, e não estão buscando se aprofundar no assunto. Mas, dado que é uma realidade posta, os últimos convites que eu recebi para palestrar foram sobre esse tema de inteligência artificial e gestão de riscos. Gestão de riscos é uma coisa que nós sabemos que quem administra empresas sabe que é algo fundamental, tá? Não venho aqui também falar de metodologias ou de detalhes sobre gestão de riscos, mas venho mostrar da importância de nos preocuparmos sobre os riscos e sobre esse novo assunto de inteligência artificial. Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, ok? E espero, ao final dessa nossa conversa aqui,
vamos colocar aí como um objetivo, tá bom? Que vocês sintam-se incomodados a pesquisar sobre isso, a perguntar sobre o tema. Costumo dizer que a maioria das perguntas que vocês me farão, certamente eu não vou saber responder. Se forem técnicas, eu não vou saber responder, porque, como eu falo, não vim da área de tecnologia, trabalho com auditoria, compliance, gestão de riscos há alguns anos, mas é um assunto fascinante. Inclusive, vou trazer para vocês alguns dados extremamente interessantes sobre o assunto. Espero que vocês se sintam movidos a dar passos adiante dentro do tema, tá bom? Então, vou fazer o compartilhamento da minha apresentação agora. E se estiver tudo ok, só um segundo. Tive um pequeno erro aqui, vou fazer o compartilhamento agora. Compartilha a tela. Com áudio. Pronto, vocês vão precisar ouvir. Tem uns vídeos aqui que eu acho que são bastante interessantes. Ok. Vocês conseguem ver minha apresentação? E como não estou vendo vocês agora, alguém tem que me sinalizar, por gentileza, se a apresentação está ok. Oi, estamos vendo sim. Perfeitamente. Está perfeito. Tá ok, muito obrigado. Então, vamos lá. O nosso programa de compliance, na verdade, eu não vou dar detalhes sobre minha carreira, porque quando perguntam quem é você, eu acho que na verdade, eu não sou o que eu faço, eu sou quem eu sou, e eu gosto de me descrever como um recifense, eu acho que nota-se pelo sotaque, mas com coração paraense, que passei aí 8 anos da minha vida no Pará, conheci minha esposa lá, tive minha filha lá, acho a melhor gastronomia do Brasil, e sou uma pessoa que tem muita curiosidade. Não consigo viver sem correr atrás da minha curiosidade. Então, atrás dessa curiosidade, terminei seguindo para áreas que me interessavam, e aí o que o currículo aponta hoje é só um reflexo de quem eu realmente sou. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar sobre gestão de risco e inteligência artificial, e é importante que, antes de entrar no detalhe da gestão de risco, que faça um rápido overview sobre o que é o risco e o que é a gestão de risco e como deve ser feito para que a gente tenha um nivelamento e também desmistifique algumas coisas, certo? Quando a gente fala de riscos, pelo menos no âmbito da gestão de risco, no âmbito do que se faz, como se faz nas empresas, você sempre tem que considerar o risco como algo provável que pode acontecer, certo? De forma inesperada. Então, sempre existe a chance de acontecer. Não há como prever exatamente tudo que pode acontecer dentro de uma empresa. Então, a gente precisa sempre se focar no que nossos olhos conseguem enxergar e no que o que faz sentido, até porque não faz sentido nenhuma empresa investir recursos em gerir riscos que o problema que ela vai causar não é tão grande quanto o investimento que se faz para preveni-lo. É importante também ressaltar que para uma empresa crescer, para as atividades acontecerem, sempre vai existir um risco associado. Então, não existe como uma empresa ou uma pessoa não estar suscetível aos riscos, que são inerentes a toda e qualquer operação. Mas eu acho que no top 1 risco, eu diria que é não conhecer os riscos. Se você não souber os riscos que a empresa está exposto, você já está com uma grande chance de ter problemas. Então, eu sou um defensor de que as empresas tenham uma gestão de riscos de qualquer jeito. Aí, se você me pergunta, André, como assim de qualquer jeito?
De qualquer jeito, eu quero dizer que da forma que fizer sentido para você, se a gente for falar de frameworks ou das melhores formas e técnicas de gestão de riscos, se a gente tiver que falar disso para se aplicar uma gestão de risco, eu acho que a gente está começando da forma errada. Porque eu costumo dizer que um risco ele se mitiga quando você simplesmente conhece. E como é que você conhece? Você conhece através de conversa, através de conhecer o dia a dia da sua operação. E se você vai anotar numa folha de papel ou você vai colocar numa plataforma extremamente cara para gerir esse risco e ter lá notificações nos seus e-mails sobre eles, o que muda é o nível de maturidade que você aplica dentro da sua gestão de risco. Mas, para mim, uma gestão de riscos que funciona, de fato, é aquela que é aplicada e que os riscos são conhecidos. Então, é importante ter em mente, tá, que uma empresa ela não pode deixar de conhecer os seus riscos. Então, é importante que saber que os riscos são situações, são eventos negativos que acontecem e que atrapalham o objetivo estratégico da empresa. Então, é importantíssimo que se conheça o negócio para que você saiba o que interessa e o que não interessa. Para você ter uma ideia, quando eu estou fazendo gestão de risco, eu entrevisto algumas pessoas e eu costumo perguntar da forma mais simples do mundo, a fazer uma pergunta bem simples. Eu falo, o que faria você não conseguir dormir se acontecesse no seu setor ou na empresa? E aí a pessoa normalmente diz as principais coisas e eu falo, tá bom, então se isso acontecer, se materializou um risco. Então, a partir de agora, que você já me falou isso, a gente já pode anotar aqui, já temos aqui alguns riscos mapeados. Então, a metodologia é importante que seja aplicada da forma que fizer sentido para o negócio, para o tamanho do negócio também, certo? É importante também saber qual é o apetite, a tolerância de risco que cada empresa tem, até porque já conheci empresas, passei muitos anos sendo consultor, e eu lembro de empresas que queriam gerir todos os riscos possíveis e imaginários, e a conta que eu fazia eu fazia uma conversa que eu perguntava, olha, qual o pior cenário? Se acontecer esse risco que está aqui na sua lista, o que é que vai acontecer? Ele diz, olha, eu perco, sei lá, X reais. Aí eu falo, mas quanto custa para você gerir esse risco? Ele, X vezes 2. Não faz sentido você gerir isso daí, tá? E para que seja possível também fazer a gestão de riscos, é importante que existam os donos dos riscos muito claramente definidos, porque cada pessoa vai cuidar ali, cada gestor vai cuidar dos seus próprios riscos. Não é algo que fica no limbo da empresa, é de pessoas, de CPFs, que são ali responsáveis pelos processos na empresa. É importante saber o impacto e a probabilidade que isso tende a acontecer, justamente para fazer esse dimensionamento do que faz sentido ou não gerir, certo? Usar, como eu já disse, usar as ferramentas que estão disponíveis. Se só tiver um papel e caneta, ok, serve. E eu garanto que serve porque eu já vi empresas que tinham sua gestão de risco, não tinham na cabeça, como eles diziam, e quando eles colocaram num papel, numa folha em branco, numa dinâmica que a gente fez, a gente chegou à conclusão que eles tinham uma matriz de riscos que agora era só passar para qualquer meio digital, que ela estaria muito válida, certo? E importante também que seja disseminado da empresa as questões de gestão de riscos e o que precisa ser feito para que os riscos não se materializem. Porém, os anos vêm se passando, as tecnologias vêm surgindo e nós temos diversas tecnologias disponíveis para ferramentas, tá? Para aplicar a gestão de riscos. E de um tempo para cá, nós vimos surgir aí, acho que novembro de 22, eu acho, o ChatGPT, que mudou absolutamente tudo, o que as pessoas, a forma que as pessoas fazem algumas coisas. E aí surgiu a tal inteligência artificial. Por que eu falo surgiu? Na verdade, não surgiu agora. A inteligência artificial é algo antigo, da década de 50, 1940 e pouco, eu acho que já existia modelos de inteligência artificial, mas que o ChatGPT chegou e deu uma cara mais amigável e uma aplicação mais plausível para as pessoas. Então, dado isso e as possibilidades que são incríveis que a gente termina vendo com a utilização da inteligência artificial,
possibilitam que a gente faça as coisas de forma um pouco diferentes, ou um pouco mais inteligentes, um pouco mais rápidas. Então, eu venho, a partir de agora, entrar no assunto principal dessa nossa conversa aqui, que é justamente a gestão de riscos em inteligência artificial. E nessa primeira sessão, eu vou falar sobre a importância de ter na sua matriz de risco, tá? Que eu vinha falando da importância de ter uma matriz de risco, agora eu venho falar sobre a importância de conter na matriz de risco esses sistemas relacionados à inteligência artificial. Por quê? Porque a gente sabe, tá, que existe risco, sim, de utilizar, mas também existem riscos de não utilizar. O que as empresas estão fazendo? Elas já pararam para pensar sobre isso? Elas já pararam para pensar que se elas utilizarem, elas estão se expondo a alguns riscos, mas se elas não utilizarem, elas estão se expondo a outros riscos? O que é que vai ser feito? Não utilizar, felizmente ou infelizmente, eu tendo a dizer que não é mais uma opção. Não é mais uma opção, porque é algo que já é posto. E isso vem e o ser humano, ele tem uma certa barreira, mas vocês, se já não estão vendo, verão que isso será a coisa mais natural do mundo para a gente. E é uma tecnologia que chegou de uma forma, algo que talvez tenha sido a coisa mais relevante que aconteceu do ponto de vista de tecnologias. Então, mas o ser humano tem lá o seu instinto de sobrevivência, né? Então, eles têm toda uma questão, todos nós, seres humanos, temos uma cautela natural, tudo se trata de segurança, a gente precisa estar seguro. Então, qualquer coisa que muda no ambiente e que nós não conhecemos ainda, nos causa desconforto. Então, nosso cérebro ele é muito bem treinado para nos proteger, né? Então, qualquer coisa que surja que a gente ainda não conheça, ou que a gente ouça que pode ser um risco, naturalmente a gente toma bastante cuidado, fica muito receoso na sua utilização e não queremos sair da nossa zona de conforto. Mas isso não é a primeira vez que está acontecendo na história. Então, aqui eu trago agora algumas coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que em algum momento já foram questionadas. Quando surgiu, um breve parênteses, tá? A Alubar, a empresa que eu trabalho, ela é uma indústria que faz cabos de transmissão de energia, tá? Quando começaram a surgir as redes elétricas, as pessoas achavam que, certamente, invariavelmente, poderia acontecer algum acidente, e aconteceu, uma pessoa morreu eletrocutada, e aí tem uma charge aí uma charge do jornal em 1800 e alguma coisa, dizendo que é algo que não ia sair do controle e que todos iriam morrer eletrocutados, que essa tecnologia chegou para isso, para matar todo mundo eletrocutado. Mas as empresas mitigam riscos e precisam orientar também como utilizar essas tecnologias. E aí eu acho bem interessante quando eu vejo essa plaquinha que tinha em alguns lugares dizendo que o ambiente tinha tinha eletricidade lá do luz elétrica do Edison, e que não era necessário mais utilizar fósforo para acender as tochas e que você poderia simplesmente virar um botão do lado da parede para ter luz. E de que aquilo lá não prejudicaria o sono, não prejudicava a saúde das pessoas e que era seguro. Até as pessoas criarem confiança, evidentemente, e hoje a gente nem se imagina sem luz elétrica, tá? Também aí, em 1963, a gente vê uma matéria, tá? Onde está sendo apresentado um futuro de um telefone que seria carregado no bolso. Eles chamavam, acho que na época, de mini televisão, mini TV, e que dizia que poderia ser feito chamada de voz, e as pessoas riam muito disso. E o engraçado é que as pessoas riam disso, e essas pessoas, muitas delas estão vivas hoje, vendo com o celular no bolso e possivelmente não lembrando dessa matéria, mas alguns talvez lembrando que riram disso em algum momento. E hoje em dia ninguém deixa de ter um telefone, deixa de andar, não sai de casa sem o seu telefone. E aí eu gosto também, algo um pouco mais recente, e que aí muitos de nós viu isso acontecer,
né? Na década de 90, a gente viu surgir a internet. E a internet foi meio que ridicularizada por algumas pessoas no começo. Como assim não mandar carta? Como assim ver coisas pela tela? Como assim ver um jogo de beisebol pela tela? E aí eu trago aqui rapidamente um vídeo que mostra isso acontecendo na prática. But you know, I think about this, and what about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage. Companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but you know, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? You know what I mean? There's a difference. There's a difference. It's not a huge difference. What is the difference? But you can listen to the baseball game whenever you want. Right. Too. Oh, I see. So it's stored in one of your memory deals. Exactly. Então, como vocês devem ver, quando a pessoa não conhece, às vezes pode até se tornar uma coisa meio patética. E eu costumo pensar, quando eu já tive conversa com várias pessoas sobre o tema relacionado à inteligência artificial, e é uma situação, é tão interessante, mas tão interessante as coisas que existem de possibilidade da inteligência artificial, porque está de longe de ser somente o ChatGPT, que muita gente conhece. E aí, quando eu vejo uma pessoa falando, isso não faz sentido, ou não vou aplicar, ou mesmo está distante da realidade, eu lembro que é uma conversa que parece com essa, que a gente acabou de ver do Bill Gates falando sobre a internet, porque, sem dúvida nenhuma, é algo que veio, vai ficar, só vai evoluir. Os caras que criaram a inteligência artificial, eles dizem, olha, nós vamos ter vergonha disso que nós temos hoje. Isso que a gente apresenta para vocês aí, que vocês estão utilizando, que nós estamos utilizando, nós vamos ter vergonha de dizer que usávamos isso, porque vai ser algo muito maior que isso. E aqui não vem ao caso agora tentar prever o futuro, nem dizer, pelo menos nessa conversa agora, sobre o que pode acontecer no futuro. Acho, sim, me coloco à disposição para conversar. Quem quiser me procurar, depois eu passo meus contatos para trocar figurinhas sobre o assunto, que eu gosto, sou entusiasta do assunto, mas não vem ao caso agora falar sobre esses detalhes, mas é algo extremamente interessante, especialmente com os dados que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, como eu havia dito, se é algo que é posto e não tem mais volta, mais um detalhe, tá? Que é importante falar. Não tem volta. Para quem acompanha o assunto, a inteligência artificial não é algo que você despluga, desliga tira da internet, não existe essa possibilidade. É algo que já está posto, não tem mais volta. O fato de ser inteligência artificial generativa, ela mesmo ela cria uma robustez e ela tem uma possibilidade de ganho de capacidade incrível, e ela, inclusive, já está offline, não precisa ter internet para estar com uma inteligência artificial treinada, e daqui a pouco eu dou um exemplo de como a empresa pode utilizar. Ok? Então, vamos lá, falando sobre os riscos de utilização, que existem vários e diversos, tá? Mas eu me ative a alguns só para fins exemplificativos, ok? Então, um dos riscos da utilização da inteligência artificial é o que é chamado de preconceito e discriminação algorítmica. O que isso significa? A inteligência artificial, ela utiliza uma série de parâmetros para tomar algumas decisões, que são os algoritmos, e, infelizmente, ninguém consegue detalhar exatamente o que acontece ali por dentro, nem os próprios criadores da inteligência artificial conseguem. Então, às vezes, algo que é feito por algoritmos, eles têm uma série de questionamentos que podem ser vistos ou questionados do ponto de vista ético, como, por exemplo, numa matéria onde, na época da pandemia,
começaram a ser utilizados algoritmos para determinar a nota dos alunos na escola. Bem, todo mundo estava num cenário caótico, ninguém tinha aprendido exatamente ainda como utilizar e aplicar a tecnologia ou fazer as aulas virtuais. Então, a escola também não poderia reprovar os alunos. Então, o que é que eles decidiram? Tá? Nesse caso específico aqui dessa matéria, de que eles iriam determinar que a nota das pessoas iam estar lastreada na comunidade dela. Então, iam fazer uma média e aplicar a nota para todo mundo. Então, começou a ter uma série de pessoas que pensavam, olha, minha nota, minha vida depende disso, eu ser aceito em grandes universidades e ter um futuro, um bom emprego, depende dessa nota, e eu não posso ter uma nota baixa por uma situação que não é culpa minha de eu ter nascido nessa comunidade e da média ser baixa. E isso, de fato, aconteceu, isso foi um problema. Isso é um dos exemplos de que o algoritmo pode realmente prejudicar. Outra coisa, a segurança da privacidade talvez seja uma das coisas que hoje em dia mais estão em voga, são as questões da privacidade de dados. Para vocês terem uma ideia, esses modelos de inteligência artificial, eles são treinados com basicamente tudo que a gente conhece que existe na internet de forma aberta. E por que eu falo de forma aberta? Certamente o que está dentro dos servidores, que possuem senhas, que estão em ambientes criptografados das companhias e não são utilizados para treinamento, porém, todo o resto que você já viu na internet, que você pesquisa no Google, que tem uma forma de se acessar de forma aberta, foi utilizado para o treinamento. Então, o que acontece? Se por algum acaso existe algum dado na internet que está ali e de forma aberta, que seja um relatório que se encontre no Google, possivelmente ele foi, sim, utilizado para fins do treinamento do modelo da inteligência artificial. E aí a questão da privacidade de dados é extremamente relevante, porque ninguém quer ter os seus dados expostos. Em contrapartida, também não há intenção, ou pelo menos estruturalmente, quem criou, os criadores, pelo menos do ChatGPT, eles não tiveram a intenção, eles não têm intenção de treinar os modelos para que as informações sejam divulgadas, informações confidenciais sejam divulgadas, e sim para fazer o aprendizado de máquina para entender a linguagem e fazer o cálculo algorítmico do que ele vai prever de respostas. Mas não podemos descartar que existe sim esse risco. Inclusive, essa matéria daí fala sobre um framework na União Europeia para as questões voltadas ao ambiente de inteligência artificial, do robotics e das tecnologias. Então, dão uma série de parâmetros para que a empresa façam assessment e vejam o nível de maturidade que elas têm. A dependência excessiva e falta de transparência. Isso aqui é bem interessante também, porque, bem, basta... eu imagino, tá? Não vou falar, apesar de dar aula, eu não dou aula para graduação, mas eu fico imaginando hoje a dor de cabeça que os professores devem estar tendo com a criação com trabalhos escolares. Bem, eu sou da época do que a gente tinha que ir na biblioteca para pesquisar, tinha o Barça em casa, depois veio a internet, a gente começou a pesquisar as coisas no Google, e hoje em dia as pessoas dão alguns comandos e a informação chega ali, e as pessoas e os alunos sequer olham qual é o output, o resultado dessa pesquisa, do que ele perguntou lá. E aí, essa questão da falta de transparência é algo que nos chama a atenção, porque a inteligência artificial, vou voltar mais uma vez e falar uma informação relevante, tá? Não tem ninguém até hoje, volto a afirmar, ninguém até hoje consegue dizer, nem os próprios criadores da IA conseguem dizer o que acontece por dentro dos algoritmos. Então, quando o algoritmo toma uma decisão,
com base em uma série de parâmetros que até conhecidos, a pessoa que está do outro lado tende a acreditar que aquela resposta é verdadeira e, às vezes, não consegue justificar, como, por exemplo, uma concessão de crédito. Vamos supor que se utilize aí uma inteligência artificial para se conceder um crédito para uma empresa. E aí o banco que está utilizando essa IA determina que é X milhões de reais é o crédito da empresa. Se a empresa questionar e for utilizado essa metodologia, por que você escolheu por que a empresa está limitando esse meu valor, ela estiver utilizando esse mecanismo, a maioria das vezes o cara não vai saber falar. Ele vai dizer, olha, desculpa, foi o computador que fez, foi o algoritmo. E aí deixa muito mais distante a questão da decisão humana do que a máquina fez. Então, é extremamente preocupante, tá? Mas claro que existem formas de se mitigar isso daí. Vamos agora para riscos da não utilização, tá? Perda de competitividade. Eu acredito fielmente, e é o que eu defendo, tá bom? Como gestor de riscos, eu defendo... Bem, opinião pessoal, é minha, André Cruz, tá bom? Nem é uma opinião da minha empresa, mas eu acredito que o risco de não utilizar, ultimamente, já é maior do que o risco da utilização. Dado que já é algo posto, dado que as pessoas já estão utilizando, dado que os concorrentes também já estão utilizando. Por causa disso, certo? Não é de se estranhar que empresas estejam perdendo competitividade, já que seus concorrentes podem estar utilizando a inteligência artificial e se tornando mais eficientes. O que me puxa também para o segundo ponto do outro risco da não utilização, que é a ineficiência operacional. Imagina se tem uma empresa que faz existe algum tipo de controle dentro de algum departamento que se usa muitas horas para fazer uma análise manual de alguma coisa. Outras empresas já estão utilizando a tecnologia da inteligência artificial porque essa tecnologia possui uma capacidade incrível de fazer análise de dados de massa e reconhecimento de padrões. Então, muitas coisas que se faz de forma repetitiva, que tem humano lá fazendo uma vez atrás da outra e dando quase sempre os mesmos resultados com chance de erro, a inteligência artificial substitui com muita facilidade. E olha que eu estou dando um exemplo genérico. Se a gente for entrar, então, para questões relacionadas à venda, marketing, a atendimento, umas empresas vão estar muito na frente que outras. Então, a ineficiência operacional é algo que a empresa deve se preocupar se ela decide que não vai utilizar, porque o seu concorrente pode usar. Perda de oportunidade de negócios. Também é incrível a quantidade de coisas que estão surgindo por causa da inteligência artificial. Como ela tem uma capacidade gigantesca de analisar volumes de dados, milhões de dados, identificar os padrões, elas conseguem criar soluções que podem ser mais estratégicas do que aquelas que vêm sendo oferecidas hoje. Então, eu gosto de dizer que não utilizar inteligência artificial, por vezes, é deixar o dinheiro na mesa. Porque, relacionado ao ponto anterior que eu acabei de falar, os outros vão falar, os outros vão usar, os concorrentes vão utilizar, alguém vai utilizar. E eu acredito que, no futuro, algumas empresas que decidirem ficar para trás nesse contexto, elas estão enfadadas a não terem mais capacidade de acompanhar o que está acontecendo no mundo, tá? Claro, pode parecer alarmista, tá? Mas isso já está acontecendo. Então, finalizando essa primeira sessão falando sobre a questão da importância da matriz de risco, minha intenção agora não é mostrar para vocês exatamente, eu saí lendo o que tem aqui nessa matriz de risco, mas eu quero mostrar um dado curioso, tá? Essa matriz de risco aqui, ela está numa estrutura que a minha empresa utiliza, a Alubara utiliza, certo? E ela foi gerada totalmente por inteligência artificial. Então, o que aconteceu? A equipe começou a conversar com o chat, dar alguns parâmetros para ele, tá? E aplicou e pediu para eles sugerirem os riscos relacionados às questões de
de inteligência artificial que deveriam constar na nossa matriz de risco. E tudo que tem aqui foi fornecido por IA, tá? Não estou dizendo que a gente utiliza na literalidade, isso é só um corte de tudo que eles ofereceram, mas é interessante mostrar que a tecnologia também ajuda a você conseguir enxergar quais são os riscos relacionados à utilização ou não utilização da inteligência artificial dentro da empresa. A única coisa que a gente fez aqui, na verdade, foi formatar com essas cores dentro dessa tabela aqui. Mas eu acho e defendo que se uma empresa tem uma gestão de riscos, ou se preocupa, tem esse olhar de que os riscos precisam ser mitigados, eu recomendo fortemente que, de imediato, que coloquem dentro das suas matrizes de risco as questões relacionadas à inteligência artificial, seja para utilização ou para não utilização. Agora eu chego na segunda parte, que para mim é a mais interessante, tá? Dessa nossa conversa aqui, que é a questão da inteligência artificial. Eu falei da gestão de risco e inteligência artificial, falando dos riscos com foco em IA, ou seja, vamos olhar para a matriz de riscos e considerar a IA lá dentro. Mas agora eu vou trocar a forma de falar. Eu vou falar sobre a IA com foco em riscos, ou seja, do mesmo jeito que eu acabei de mostrar uma matriz de riscos que foi criada com inteligência artificial, por que nós não pensarmos em como aplicar, usar a plataforma a tecnologia de inteligência artificial para a gestão de riscos? Como utilizar na prática? E aqui eu vou trazer exemplos, tá? Então, como será que a inteligência artificial pode ser utilizada para monitorar os riscos e controles em tempo real? Existem diversas formas. Na verdade, as possibilidades são infinitas, e literalmente são infinitas, que todas as vezes que eu começo a pensar, o meu cérebro não consegue parar de projetar possibilidades. Claro que a velocidade do nosso cérebro de criar é gigantesca e a gente não consegue colocar tudo na prática, e também tem toda uma curva de aprendizado. Mas eu quero dar exemplos para vocês reais, okay, do que pode ser aplicado. Tentei distanciar ao máximo de situações específicas aqui da empresa, e tento ser sempre muito genérico quando eu vou dar algum exemplo, tá? Mas espero que fique claro para vocês sobre a possibilidade de aplicação, e eu vou mostrar de uma forma muito simples, tá? Algo muito simples. Vamos lá. Vamos imaginar aqui que estamos falando aí de um hospital, certo? E aí nós temos aí um departamento jurídico, nós lidamos com uma série de contratos, tem toda uma legislação que rege todas as empresas e legislações específicas também, resoluções normativas, que eu sei que para quem trabalha com hospitais, uma atrás da outra, são diversas ANSs. A empresa toma decisões, tem pareceres, tem departamento jurídico, tem escritórios de advocacia parceiros. Vamos imaginar que nós vamos fazer um trabalho de aplicação de IA, né, para um hospital, e aí a gente decide começar ter uma base consolidada de tudo que interessa para a gente do ponto de vista regulatório e das decisões e regras da empresa. E aí a gente decide pegar tudo que nós temos catalogado, tudo que nós temos na nossa base, de todos os nossos contratos, a gente linka com o site que puxa todas as ANS, toda a legislação, todos os pareceres que a empresa já deu, as políticas da empresa, e a gente pega todos esses arquivos, tá? E joga dentro de um agente GPT. O que é um agente GPT? É algo que a gente prepara para uma finalidade específica, então a gente vai treinar esse modelo para que ele sirva à empresa, ou seja, consolida todos os arquivos que a gente tem toda uma tratativa de dados, que é uma coisa um pouco mais técnica, mas a forma dos textos estarem estruturados. E aí, depois que você tiver tudo isso consolidado numa base, você vai ter um emaranhado de informações. Na verdade, isso daqui é só exemplificativo, é muito maior do que isso daqui, tá? Porque eles começam a fazer o treinamento de um modelo de inteligência artificial, ele vai cruzar tudo que está escrito ali dentro, ele vai entender tudo que existe ali dentro, ele vai fazer correlação com tudo que ele já sabe, que já foi treinado com base em todo conhecimento da internet, e vai tratar aqueles dados como o seu universo, o seu ecossistema de consulta. Então, vamos lá, que
supor que a gente pegou todos esses documentos, emaranhou tudo, fez ele entender, ele fazer todo o cruzamento. Detalhe, não é manual, tá? A gente não precisa chegar a abrir o arquivo tal, a NSX, com a legislação tal, com o contrato tal, e saindo fazendo análise manual. Não é assim. O treinamento de um modelo de inteligência artificial vai fazer isso por conta própria, com base no conhecimento que ele já tem, no aprendizado de máquina. Mas eu limitei o ecossistema para que esse meu agente GPT, vou chamar assim, ele seja ultra especialista na minha empresa e na minha realidade. Então, a gente fez esse emaranhado, e a partir de agora a gente cria, por exemplo, um chatbot, algo como parece, quem já usou um chat GPT sabe que é mais ou menos assim, deixa algo específico para esse nosso universo. Se perguntar coisas de fora, ele não vai entender quase nada, tá? Mas ele vai ser ultra especialista no meu ecossistema. Então, de repente, eu posso fazer qualquer pergunta que eu quiser sobre o meu universo. Se eu disser, eu posso criar aqui esses botões aqui de cima, eles representariam alguns atalhos, tá? Esses que eu coloquei, contratos com irregularidades, o cruzamento dos contratos com a ANS, contratos com cláusulas abusivas, previsão de alocação de recursos, qualidade dos contratos. Cada um deles a gente pode dar uma destinação específica. Então, basicamente, quando eu clico, por exemplo, em qualidade dos contratos, ele vai me dizer, olha, esse contrato que você criou está bem estruturado, mas não foi considerado a cláusula XYZ, que está contida em 90% dos outros contratos similares. A cláusula tal, ela tem algo que está escrito que pode dar conflito com a NSX. Então, é uma série de possibilidades que se tem, de consultas rápidas, inclusive. Você pode perguntar lá quantos contratos, quais são a lista de contratos que não estão assinados, ele vai dizer. Você pode perguntar também qual o volume de regras que a minha empresa está submetida, faça uma lista, e ele vai lá e lista de uma forma muito clara. Então, para consultas, para estudo, para double check de um documento, de uma entrega que você faz, é excelente. Mas eu volto a falar, isso é somente um exemplo, tá? Dos diversos que são possíveis. Mas por quê? Por que a gente consegue, como a gente consegue ver isso de forma tão clara, utilizando, como é que isso consegue acontecer? Porque a inteligência artificial ela tem tanto poder de fazer uma entrega espetacular para a gente, de forma específica, que faça sentido para a nossa empresa, porque ela foi treinada com um negócio, uma quantidade absurda. Quando eu falo absurda, eu gosto de números. Inicialmente, para vocês entenderem, eu ia fazer um slide para mostrar para vocês alguns números assustadores. Porém, mais por uma questão de brincadeira, tá? E uma questão aí de mostrar que a inteligência artificial chega para resolver de fato, tá? Eu que não sou editor de vídeo, não saberia fazer um vídeo. Eu brinquei e peguei as informações que eu iria falar para vocês sobre o ecossistema de inteligência artificial, esse tamanho todo esse volume, esse universo de inteligência artificial que eu iria falar para vocês. Eu decidi pedir para a própria inteligência artificial fazer um vídeo por conta dela mesmo e falar tudo que eu falar para vocês, certo? Então, vou mostrar para vocês alguns fatos curiosos sobre esse ambiente que me deixa fascinado, tá? E não sei se vocês vão conseguir ter a dimensão que eu tenho, porque eu tenho uma relação direta com números. Então, quando eu vejo números muito grandes, me assusta e me faz ficar impressionado. Então, vou mostrar para vocês, tá? Esse vídeo que foi 100% feito com inteligência artificial. Eu não fiz absolutamente nada, a não ser dar o nome do evento que eu ia estar conversando com vocês, as informações que eu queria que ele me expusesse. E aí, logo em seguida, eu complemento mais algumas coisinhas. Vamos lá. Olá, pessoal da terceira semana de Compliance da ANAP. Hoje, nosso palestrante decidiu utilizar um modelo de inteligência artificial para substituir algo que seria apresentado em um slide. Vamos ver como vai ficar? Vamos explorar 4 fatos fascinantes sobre inteligência artificial. Prepare-se, porque o último é de arrepiar. Fato número 1. Você tem noção da quantidade de informações disponíveis na internet?
Estudiosos preveem que o volume é simplesmente colossal e alcançará a marca de 175 zettabytes até 2025. Você faz ideia do tamanho disso? Para colocar isso em perspectiva, vamos traduzir para de uma unidade de medida mais conhecida. 1 zettabyte é equivalente a aproximadamente 1.000 bilhões de gigabytes. Imagine todos os vídeos, fotos, documentos e mensagens que você já viu na vida. Agora multiplique isso por centenas de bilhões. Pois, ainda faltaria muito para chegar no volume total de informações existentes na internet. Agora adivinha qual a única tecnologia capaz de acessar e processar tudo isso? Isso mesmo, a inteligência artificial. Mas você faz ideia de quantas IAs já existem? Mas antes de falar sobre isso, precisamos esclarecer uma coisa. Quando falamos de quantidade de IAs, o que realmente queremos dizer são modelos de inteligência artificial, já que cada modelo de inteligência artificial é um algoritmo, ou conjunto de algoritmos, treinado para realizar uma tarefa específica. Agora sim, podemos ir para o fato número 2. Fato número 2. Você sabia que, na data de criação deste vídeo, já existe algo próximo a 1 milhão de modelos de inteligência artificial catalogados? Um deles, você já deve ter ouvido falar, o ChatGPT. E é sobre ele que iremos falar no fato número 3. Fato número 3. Para que uma inteligência artificial gere uma resposta, ela precisa ajustar uma série de botões internos que determinam como as informações são processadas e quais respostas fazem sentido. Esses botões são chamados de parâmetros. Você faz ideia de quantos parâmetros a versão mais atual do ChatGPT utiliza para prever suas respostas? A incrível quantidade de 170 trilhões. Esse número é tão grande que é difícil compreendê-lo totalmente. Vamos tentar representar de uma medida mais conhecida, o tempo. Para se ter uma ideia, se convertêssemos cada parâmetro em um segundo, 1 milhão de parâmetros representariam 11 dias, 1 bilhão representariam 32 anos. Mais 170 trilhões? Representariam nada mais nada menos que 5 milhões e 400 mil anos. Fato número 4. A intenção não é assustar, mas fazer você refletir. O quê? A verdade é que a inteligência artificial já está posta, mas absolutamente ninguém sabe realmente os caminhos que estão sendo percorridos por dentro dela para a geração de cada resposta. Nem os próprios criadores das IAs. Os caminhos que ela utiliza para processar as informações são tão complexos quanto os processos que ocorrem em nossos próprios cérebros. Por exemplo, nós humanos podemos até ter uma ideia do que estamos falando numa conversa. Mesmo assim, é impossível construir todo o pensamento de uma só vez. Nosso cérebro vai criando algoritmos e fornecendo cada palavra que falaremos em seguida, mas nem nós podemos ter certeza absoluta do que sairá exatamente da nossa boca. A inteligência artificial faz o mesmo. Especialmente por ela ter sido construída com base nos modelos neurais dos humanos, ela constrói suas respostas a cada milissegundo. Comparar a capacidade de processamento da inteligência artificial com o cérebro humano é uma jornada fascinante. Ainda há muito a aprender sobre a inteligência artificial, mas não há dúvida de que ela está transformando profundamente a maneira como vivemos. A revolução da inteligência artificial está apenas começando, e as possibilidades são realmente ilimitadas. Interessante, não? Então, bem, volto a falar. Foi feito totalmente com inteligência artificial, com alguns poucos cliques, não precisei fazer absolutamente nada. Também não investi muito tempo em pedir para mudar imagens. Então, todas as imagens, toda a narração, tudo foi feito de forma completamente automática. A própria transcrição do que foi falado, tudo de forma automática, com alguns poucos cliques. E eu acho isso fascinante, porque eu sei a dificuldade que existe para fazer isso daí. Mas, que seria fazer isso daí sem utilizar. Mas vamos lá. Mas utilizar a inteligência artificial requer que tenha bastante atenção com algumas questões que são um pouco mais técnicas, mas que eu vou rapidamente passar para vocês, pelo menos as principais, tá? Que precisam ser vistas. A questão da segurança de dados. É importante que a empresa, quando vai utilizar inteligência artificial, ela crie suas políticas e determine como vai
em que ambiente vai trabalhar com inteligência artificial, trabalhar com seus dados de forma isolada, pagar as licenças, porque quando você não paga, você tem a chance de estar utilizando todas as informações que você coloca ali para futuros treinamentos das IAs. Então, é importante que se tenha essa preocupação. A questão da privacidade de dados, as áreas precisa ser considerado como vai ser utilizado e que plataformas vão ser utilizadas para que não tenha a questão de vazamento de dados. O controle de acesso é importante também, porque como você é uma ferramenta com muito, muito poder, se você decide que vai utilizar dentro da empresa, você precisa considerar que quem tem acesso àquela plataforma ou essa tecnologia precisa ser uma pessoa que está devidamente habilitada. Então, ter, por exemplo, autenticação multifator é uma das dicas que se pode dar. Acordos legais, então, acordo com seus parceiros de negócio, com as empresas que você vai fazer a parceria, para que sejam dados os acessos somente que elas precisam, que elas deem a tratativa e garantam a segurança dos seus dados. E provedores, evidentemente, provedores confiáveis, para que não seja feita nenhuma invasão, que sejam provedores que a maioria das empresas já utilizam provedores seguros, mas que é importante sempre reforçar, porque, por vezes, quando a gente vai falando sobre isso, as pessoas também tentam, às vezes, pensam em aplicar no seu dia a dia, e quando você vai aplicar de forma totalmente para as suas coisas pessoais, tem uma característica que tem um risco muito menor. Mas quando você pensa em considerar a utilização de inteligência artificial no seu dia a dia, na sua casa, sem um ambiente seguro para fins para fazer alguma coisa relacionada ao trabalho, com informações de trabalho, é uma coisa sempre muito sensível, certo? Então, diante isso é uma pergunta que eu me faço chegando ao fim, que é de que temos tantas possibilidades disponíveis, e aí eu me pergunto se não está já na hora da gente começar a lidar de uma forma mais amigável ou mais disruptiva com a tecnologia, dado que não tem mais volta, tá? Finalizo agradecendo. Vou passar um último vídeo rapidinho, de 1 minuto e pouco, que fala sobre a utilização de IA do ponto de vista médico, tá? E deixo meus contatos logo em seguida para qualquer dúvida que vocês tenham. Se quiser alguém depois entrar em contato para trocar figurinha, vai ser um prazer. Desde já agradeço. Volto ainda para falar com vocês, mas gostaria de deixar esse vídeo somente para a gente refletir um pouco. Sempre o médico na frente. Você vai fazer um chip que substitua o médico ou um robô que substitua o médico? Essa é uma pergunta que está em todas as conferências, todos os congressos, todo mundo pergunta. Eu respondo. Nunca. Concordo com o senhor. Até porque, se a gente substitui o médico extremamente especializado, como é que ficou as outras profissões? Nesse momento há um colapso social. E existem pessoas discutindo isso exatamente agora. A evolução que virá para frente é porque nós estamos tendo a oportunidade de escrever e talvez consolidar informações que as próximas gerações vão ter, como aconteceu em vários momentos na história da humanidade. Isso eu acredito muito. Então, ser ferramenta em tudo isso está sendo muito mais valioso do que qualquer outra coisa. E daí você não precisa tirar o jaleco do médico. Você transforma ele numa super ferramenta. Você transforma numa roupa de um super-herói, sabe? A gente empodera ele como um semideus, que é o que o cara pode ser com o conhecimento que ele tem. Ele só precisa de ferramentas para isso, né? Quer dizer, é o que eu sempre falo. Quer dizer, quando apareceu o estetoscópio, o médico tinha medo de que ele fosse perder a relação médico-paciente, porque como é que ele auscultava no passado? Colocava o ouvido no paciente, no peito do paciente. O esteto separa o médico do paciente e existia um fantasma que fosse o esteto substituir o médico. Nunca. A inteligência artificial vai ser
você multiplicar os seus ouvidos, os seus olhos, junto ao paciente, de uma forma a potencializar a sua capacidade de gerir a saúde desse paciente de uma forma mais otimizada. Então, ela é um estetoscópio amplificado, né? É como se fosse, dadas as proporções, o nosso Hubble da saúde. A gente vai enxergar mais longe e de forma mais definida. Então, agradeço mais uma vez a participação, por ter feito parte da Semana de Ética da ANAP. Me coloco à disposição para responder as dúvidas que vocês tiverem, seja agora, seja depois, vocês podem mandar e-mail. Tem aqui os dados do meu LinkedIn, caso queiram acompanhar o que eu venho falando sobre o tema ultimamente. E agradeço e desejo a vocês aí continue tendo uma excelente Semana de Ética. Muito obrigado. André, parabéns aí pela apresentação e pelo choque de realidade aí que você nos coloca ao apresentar. Claro que todos nós, de alguma forma, estamos ali ouvindo, interagindo e falando de inteligência artificial, mas quando você traduz isso em números, você dá a dimensão do que já está posto e do que ainda vem pela frente. A gente queria aproveitar, André, mais uns minutinhos aí do combinado que nós temos para começar o próximo painel e te fazer algumas perguntas. Várias perguntas foram feitas, tá? Eu vou tentar agrupar as perguntas para que a gente consiga responder o máximo, e aí aquelas que a gente não tiver tempo de responder aqui, André, depois a gente encaminha, você já deixou os seus contatos, a gente também tenta encaminhar. Então, eu vou aqui fazer a primeira junção das perguntas. Eu vou juntar a pergunta do Paulo e da Raquel. Eles perguntam para você o seguinte: se você aconselha as empresas que querem utilizar a IA manter a privacidade de dados em utilizar uma versão comprada para uso próprio e restrito ou usar uma IA aberta. E aí, inserindo outra pergunta, qual ferramenta de IA vocês utilizaram para construir a matriz de risco que você apresentou? Tá bom. Vamos lá. Então, primeiro para a primeira pergunta. Deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. Vamos lá. Eu tenho uma brincadeira que eu falo, que eu digo o seguinte: olha, se você está utilizando alguma ferramenta de graça, algum produto de graça, possivelmente o produto é você, certo? Deixa eu separar agora, falar uma coisa interessante sobre o que os meus estudos permitiram entender sobre esse ecossistema. Não sei se vocês notaram num vídeo, tá? Mas eu falei... Olha só, olha que coisa assustadora, tá bom? Algumas pessoas sabem que existe o ChatGPT, tá bom? Isso aí é ok, as pessoas conhecem. Mas o ChatGPT, ele é um modelo de inteligência artificial. E, não sei se vocês viram lá, que hoje já existe quase 1 milhão de modelos. Por quê? Porque estamos numa era agora... Eu vou voltar para a resposta, tá? Mas isso é um parênteses importante. Estamos numa era de inteligência artificial rasa, que eles chamam de ANI, que é inteligência artificial rasa, superficial, que é quando uma inteligência artificial, um modelo de inteligência artificial, ele termina ficando muito bom em uma coisa só, certo? Ele fica sendo especialista em uma coisa. Então, por que existem milhões de modelos? Porque as pessoas pegam os modelos, que são os modelos, adaptam para a sua realidade, certo? Para uma finalidade específica, por exemplo, poderia criar um modelo de análise dos contratos, aquele que eu dei agora há pouco na apresentação. E aquilo vira mais um modelo de inteligência artificial, que pode ser aberto, que eu posso deixar aberto ou fechado, certo? Tendo a dizer... então, vamos lá, deixa eu deixar vocês tranquilos sobre um ponto. Quando você coloca, na grande maioria das IAs,
o que você está fazendo agora, colocando lá de pergunta, escrevendo, ela não está captando aquilo lá e já está alimentando a base dela, tá? Ela não é isso que acontece, diferente do que as pessoas acham que acontece, ela não faz isso. Porém, o que acontece é que ela pode guardar isso tudo, todas as fontes de pesquisa que estão sendo feitas ali dentro, para treinar o próximo modelo. Aí pode ser um problema, certo? Por quê? Porque ela precisa aprender. Ela não tem intenção de pegar aquela tua informação e colocar como uma verdade. Até porque ela não tem como saber o que é verdade. Ela pega diversas informações e sai entendendo como é que é a interação, como é que as pessoas falam e tudo mais. As inteligências, quando você paga por uma versão, você tem uma segurança de que os seus dados são seus. Ou seja, não vão ser utilizados para treinamentos futuros. Tá? Então, vou dar um exemplo. Não estou fazendo propaganda nenhuma, tá? Mas vou dar um exemplo de uma que muita gente conhece já, que é a Copilot. Copilot da Microsoft, eles vão lá, em qualquer reunião que você for falar com eles sobre isso, eles vão dizer, seus dados são seus dados. Nós vamos deixar o ambiente é seu, nós não vamos utilizar isso para treinamento. E mesmo assim é sempre bom rever contrato, tá? Porque também está lá nos exemplos que eu dei de mitigação de risco e coisas que precisam ficar atentas. Revisar o contrato para garantir que não vão ser utilizados, o que você está colocando ali dentro não vai ser utilizado para fins de treinamento. Dificilmente, e você tem um contrato, tá? Quando você paga, a empresa paga a licença, existe um contrato com a empresa e você está pagando para isso. E aí você consegue ler nesse contrato quais são as regras do jogo. Quando você está utilizando de forma livre, ou quando a empresa não se preocupa com isso, o que acontece? As pessoas vão utilizar do mesmo jeito. E ninguém vai parar para ler os termos e condições, a verdade é essa. Então, se for utilizado lá na frente para fins de treinamento, o que foi posto ali dentro, termina sendo risco, tá? Então, vai da tolerância de risco de cada empresa, tá? Eu conheço quem não liga, eu conheço quem diz, minha informação não é tão importante assim para a humanidade, assim, não vai mudar nada. Então, não paga, eu conheço quem faz isso, mas eu também conheço as empresas que dizem, olha, eu não trabalho com IA se não tiver num ambiente totalmente seguro e preciso entender com 200 reuniões com o pessoal da plataforma se realmente é seguro. Então, vai de cada empresa, não posso dar essa resposta pela empresa, tá? Mas tendo a dizer que em termos de gestão de riscos, talvez vou para aquela frase, se o produto é de graça, possivelmente o produto é você. Tá? Então, tende a ser mais seguro uma IA que você está pagando, certo? A ferramenta utilizada foi o próprio ChatGPT, tá? Na verdade, eu tenho, como no último congresso que eu participei, eu falei sobre esse mesmo tema, e aí eu me comprometi a responder todo mundo que me fizesse a pergunta por e-mail. Eu demorei mais de um mês para responder essas pessoas, porque eu respondi de forma bem extensa, assim, eu falo, não sou especialista, sou entusiasta, então tinham perguntas que eu tinha que parar para estudar. E aí, nesse caso específico, quando me fizeram a pergunta sobre, não fizeram a pergunta para a matriz de risco, tá? Mas me fizeram por o vídeo. Como foi que você fez o vídeo? Eu mandei lá como resposta para a pessoa exatamente o script que eu utilizei. E aí eu mandei para a pessoa lá, fiz isso, utilizei tais plataformas, essas são as que eu utilizo e toma, esse aqui foi o script. Se você colocar lá na plataforma, você tende a conseguir um resultado muito parecido. Mas foi o ChatGPT, tá? E aí a forma de estruturar isso daí é que precisa só de um pouquinho de conhecimento para saber como conversar com a máquina, tá? Não tem mistério. Porque você não pergunta lá, faça uma matriz de risco para mim. Ela pode até fazer, mas não vai fazer bem feito. Então, se você souber fazer a engenharia certa do comando que você vai dar para ela, ela vai te dar algo muito mais correto. E aí, quando você não gostar de alguma resposta, você tem que ter a crítica de dizer, olha, isso aqui não se aplica para a minha realidade. Poderia ajustar? Ela vai ajusta também, tá? Mas no final das contas, por enquanto, pelo menos, enquanto a gente está na ANI, né, que é essa inteligência artificial rasa, no momento a gente precisa considerar que a gente precisa de muita intervenção humana. Fala-se de um tal de AGI, que aí a gente precisaria de uma semana conversando para falar sobre AGI, que é a inteligência geral artificial, que já coloca todo mundo num patamar diferente. Há quem diga que os países estão numa corrida, numa corrida, teve a época da corrida espacial, agora estamos na corrida do AGI.
para ver quem vai ser, ou qual vai ser o país ou a empresa que vai conseguir fazer isso funcionar primeiro, que vai ser algo muito diferente, não vai ser simplesmente uma conversinha. Ou seja, o que ela puder, o que você pedir para ela, basicamente ela vai fazer. De forma bem rasa seria isso, tá? Não sei se eu acho que eu respondi as duas. Obrigado, André. Sim, só para a gente finalizar, porque temos um compromisso aqui com você de horário e também depois com o próximo painel, uma última pergunta, e aqui, fugindo do tema da inteligência artificial e voltando para a gestão de risco, a pergunta é o seguinte: como definir o apetite e tolerância ao risco em uma organização que está começando com a gestão de riscos? Tá. Essa pergunta é excelente. E é uma pergunta que deveria ser feita por todo mundo, tá? Que vai pensar em gestão de riscos. Eu acho interessante que eu já fiz muitos projetos e trabalhei com o tema, e algumas pessoas têm muita dificuldade de saber qual é o apetite e o risco. Vamos lá. Deixa eu tentar explicar da forma mais simples que eu consigo. É tão óbvio quanto qual estômago que você tem para isso, tá? Para lidar com alguma coisa que aconteça. Eu dei um exemplo, eu vou dar eu e meus storytelling, sempre dando exemplos engraçados, mas vamos lá. O que acontece? Aqui eu estou olhando para frente ali, e ali passa aqui a rota de pouso de Congonhas, e eu adoro avião, tá? Adoro aviação. Se vocês verem, eu sempre apareço eu tenho um monte desses aqui na sala. E um dia eu estava dando treinamento de gestão de riscos, e me perguntaram exatamente na hora que eu estava vendo o avião passar, me perguntaram: a gente precisa gerir todos os riscos? E aí eu falei: olha, não precisa gerir todos os riscos, porque primeiro a gente não conseguiria prever todos. Por exemplo, eu estava passando o avião na hora, eu disse, por exemplo, eu tenho uma chance de que o avião caia exatamente nas minhas costas. Eu costumo ficar virado ao contrário aqui, tá? Eu falo bem nas minhas costas, porque aqui é rota de pouso, e se ele decide perder sustentação ali atrás e vem bater bem nesse prédio, bem nas minhas costas. Porém, eu acho que não vale a pena a gente gerir esse risco, porque a probabilidade é muito baixa, certo? Então, a definição de apetite de risco é uma análise baseada no impacto que o risco vai ter, tá? Se acontecer alguma coisa. Meu apetite, nesse exemplo hipotético, meu apetite para morrer é 0, tá? Eu não quero que aconteça. Mas, dada a probabilidade é tão baixa, mas tão baixa de acontecer isso, que eu não preciso colocar isso na minha matriz de risco ou pensar nisso, que senão eu teria que mudar, pedir para convencer todo mundo da empresa a sair desse prédio e ir para um mais seguro. Mas definir o apetite de risco, ele é lastreado no seguinte: você vai definir métricas do que pode acontecer, qual é o impacto da materialização de cada risco, de algumas formas, do ponto de vista financeiro, certo? Então, do ponto de vista financeiro, você vai fazer alguns parâmetros. Entre tanto e tanto, para mim, é um risco baixo, assim, eu tolero muito bem. De tanto a tanto, para mim, já é um grande problema. De tanto a tanto é um problema, sei lá, de 1 a 5 milhões é um problema alto. Acima de 5 milhões, para mim, é catastrófico para a minha realidade. Então, você vai fazer um range, certo? Vai fazendo alguns parâmetros de valores para, se aquele risco acontecer, qual que vai acontecer com a empresa, certo? Você tem que tentar estimar, seja com base em coisas que já aconteceram, seja com bases históricas do universo que você convive das empresas. Isso a inteligência artificial ajuda bastante, tá? E também as coisas que não são somente financeiras, mas que são, por exemplo, reputacionais. O que acontece se minha reputação, se acontecer tal situação e eu estiver lá minha empresa estiver sendo denunciada no Ministério Público e a Globo, no Jornal Nacional, colocar a minha imagem falando de alguma coisa. Isso aqui, minha tolerância é muito baixa, então eu tenho que aumentar drasticamente os meus controles para que aquilo não aconteça. Não é uma pergunta de que dá para responder como se define de forma exata, porém, se você tiver alguém que trabalha está estruturando gestão de risco, ele vai estimular a empresa a dizer qual é a tolerância dela. Então, vai sendo feito um bate-papo, uma conversa, certo? E aí vai sendo criados esses parâmetros.
A maioria das empresas, elas trabalham com faixas de valores, tá? Ela fala, não, tudo bem, se for um problema que, se acontecer, for até, sei lá, tudo hipotético aqui, tá? Até 50 mil reais, 20 mil reais, eu nem vou olhar, nem preciso controlar, porque é um risco que é melhor eu viver com ele. Acima disso daí já começa a me dar uma dor de cabeça, entre 50 e 200, é um problema que me dá uma dorzinha de cabeça, depois de 200 a 1 milhão, de 1 a 5, e assim vai de acordo com o faturamento da empresa, e, claro, do estômago do conselho de administração, do estômago dos administradores da empresa, porque é diferente o parâmetro entre uma empresa e outra. 1 milhão para a minha empresa pode ser a avaliação para a gente do que é uma perda de 1 milhão, se um risco se materializa, pode ser diferente de outra empresa, mesmo que o meu faturamento seja maior do que o da outra empresa. É a questão realmente do estômago, quanto se tolera que aquilo aconteça. Porém, a máxima para completar essa resposta por definitivo é que, quando você pensar em apetite de risco, você precisa pensar sempre no custo-benefício do controle. Ou seja, se esse copo daqui quebrar, eu perco 10 reais, sei lá. Para que eu tenha algum controle sobre fazer alguma coisa para não quebrar esse copo que custe mais de 10 reais? Não faz sentido nenhum, só vai me dar trabalho, entendeu? Legal, André. Poxa, excelente aí sua palestra, sua fala, os insights que você trouxe aí para a gente sobre o uso ou não, se é que é possível não usar a inteligência artificial nas nossas funções aqui, né? A gente que está em hospital, e você trouxe exemplo, acaba sempre se preocupando muito com a inteligência artificial no uso médico, né? E às vezes a gente acaba esquecendo de olhar isso também para o nosso dia a dia, né? E você trouxe aqui insights fantásticos de como a gente deve utilizar. André, super obrigado. Foi muito bacana. A gente recebeu várias perguntas, infelizmente, por conta do tempo e do compromisso que a gente tem aqui no segundo painel. E depois a gente encaminha. E as pessoas também tiveram ali à disposição o seu contato. Foi sensacional. Muito obrigado, André. Eu queria aproveitar e pedir, Sérgio, se você puder de novo colocar ali a pesquisa novamente, e aí solicitar para o pessoal que está assistindo, eventualmente quem entrou um pouquinho mais tarde, que pudesse, com o QR Code aqui, com o seu celular, baixar e depois responder para a gente a pesquisa. Ela é rápida, não vai tomar muito tempo, mas é muito importante para que a gente tenha ali a percepção das impressões sobre esta semana, né? E como a gente pode preparar aí uma quarta semana ainda mais interessante para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Bom, dando sequência aqui no nosso dia, o próximo painel, tão importante quanto esse trazido aqui pelo André, é sobre a contratação de fornecedores e due diligence. Esse é um assunto para a gente aqui que está no compliance muito caro também, né? E a gente vai ter o prazer de ouvir aqui a Andressa Onohara, que é diretora legal da Boston Scientific do Brasil. Andressa, muito obrigado por aceitar o convite de participar da nossa terceira semana, e vai ser um prazer ouvi-la e ouvir aqui o que você tem a nos ensinar sobre a contratação de fornecedores. Obrigado. Obrigada. Gustavo, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim, tá perfeito, Andressa, ouvimos sim. Tá ótimo. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Muito interessante essa terceira semana de compliance da ANAP, que iniciou ontem, né, no dia 26. Hoje estamos aqui no segundo dia e amanhã teremos mais um dia. Então, queria parabenizar a iniciativa e também agradecer o convite da Monique, Gustavo, obrigada. E então eu vou pegar aqui um gancho do André, né, que falou aqui sobre a questão da gestão dos riscos, a questão da inteligência artificial, esse tema tão relevante, né? E como a gente bem sabe, para a gente fazer essa gestão do risco, existem vários pilares, né? Então eu gostaria de iniciar aqui com a minha apresentação. Vocês conseguem me ajudar? Ah, obrigada.
em que a gente vai falar, como o Gustavo mencionou, sobre a contratação de terceiros, a importância da gente ter terceiros de forma a importância da escolha quando a gente contrata aqui os terceiros, né? Todo esse processo de due diligence que é feito, então, o due diligence é essa investigação, essa checagem desses terceiros. E eu queria compartilhar aqui um pouquinho as boas práticas que a Boston Scientific realiza, compartilhar aqui um pouco do conhecimento. Se vocês tiverem qualquer dúvida no final, eu fico à disposição, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Próximo slide. Eu que mudo, gente, desculpa. Bom, como eu bem falei aqui para vocês, a gente tem a nossa lei anticorrupção, que é bastante familiarizada, bastante familiar aqui para todos nós, que ela é de 2013. Então, quando a gente para pensar, a gente tem 11 anos de lei anticorrupção no Brasil. E a gente tem que sempre lembrar que as empresas podem e são responsabilizadas por atos lesivos praticados pelos terceiros quando eles estão agindo em seu interesse, né? Por isso que esse tema é tão relevante e tão importante para a gente. Quando a gente fala aqui no nosso programa de compliance, a gente fala muito dos parceiros de negócio, que a gente chama aqui dentro de channel partners. Então, trazendo aqui para a realidade, né, da ANAP, todos esses parceiros de negócio de vocês, e os third party intermediates, que a gente fala que são esses indivíduos ou entidades que realizam atividades comerciais em nome da nossa empresa, sempre pensando em interações com os profissionais da saúde, com os funcionários públicos, então a gente sempre tem isso em mente, tá? Eu queria trazer aqui uma menção da Controladoria Geral da União, em que fala que a utilização de terceiros nas relações entre a empresa e o setor público é fonte de grande risco para a integridade, pois eles representam o interesse da empresa, ainda que não façam parte dos seus quadros, ou não estejam diretamente subordinados a ela. Por isso aqui é a relevância do tema, tá bom? Então, vamos lá. O André falou bastante dessa parte moderna da gestão de riscos, falando um pouquinho de inteligência artificial, e eu queria trazer aqui os pilares básicos de um programa de compliance, tá? Então, de acordo com a Controladoria Geral da União, a CGU, eles entendem que um programa de integridade deve ser norteado por 5 pilares principais, que são eles: o primeiro, o compromisso da alta gestão, da alta liderança, alta administração de uma empresa, de um hospital. O segundo, instância responsável. Terceiro, análise e perfil de riscos, né? Entrando um pouquinho aqui nessa parte de risco. E a parte de due diligence, que é o que eu quero falar um pouco aqui para vocês, que é composta pela parte de políticas e procedimentos e também pelo monitoramento contínuo. Falando um pouco desses pilares de um programa de compliance, tá? O que a gente faz? Essa due diligence basicamente é uma investigação em que a gente olha e checa todas as informações desse parceiro, desse terceiro, tá? Falando tanto na questão do CNPJ, a entidade jurídica, como também dos sócios administradores, dos representantes legais, que são as pessoas físicas que compõem, que administram essa entidade jurídica. A investigação, tá? Depois eu posso compartilhar com vocês esse material, não vou entrar aqui muito no detalhe, mas o que eu queria compartilhar com vocês? Essa investigação, o que a gente busca? A gente faz uma pesquisa, entendendo a reputação, né? A gente fala tanto em reputação e integridade desse terceiro, e também a gente checa possíveis alertas vermelhos, né? Que podem ter ali, como, por exemplo, processos judiciais, e aí a gente faz uma checagem inteira dos processos judiciais que estão
que são dados públicos, que a gente consegue consultar facilmente na internet, que são os processos trabalhistas, fiscais, cíveis, toda essa parte em que esse terceiro está envolvido em algum litígio, que a gente chama, questões midiáticas e informações que compõem toda essa parte de reputação desse terceiro, tá? Então, é isso que a gente sempre olha. Como objetivo, eu sempre resumo em 3, tá? Eu acho que é muito importante a gente validar a legitimidade dessa empresa, né, e dos proprietários, diretores e acionistas, como eu falei, a checagem tanto do CNPJ como do CPF, e analisar questões em que esse potencial terceiro foi envolvido, foi investigado, estava relacionado a alguma questão de corrupção, alguma prática complexa do ponto de vista criminal, civil, trabalhista, e como que esse parceiro se relaciona, né, no seu setor. Como que ele age, qual é a reputação dele no setor. Então, basicamente, a due diligence busca atingir esses 3 objetivos, tá? Eu não vou entrar aqui, tá? A gente traz todas as etapas de uma due diligence, passo a passo, como que é feito. Eu não vou entrar no detalhe, porque eu vou compartilhar esse material com vocês, eu vou deixar com a Monique, e ela pode compartilhar com quem solicitar esse material, mas desde o início até o final desse processo de investigação, dessa checagem desse terceiro, tá? O que eu queria falar um pouquinho mais aqui com vocês são as regras de ouro, né? Eu acho que isso aqui são diretrizes gerais que a gente sempre tem que ter em mente, a gente sempre tem que pensar quando a gente vai contratar um terceiro. O que a gente sempre fala? É muito importante que a gente tenha uma necessidade comercial legítima e bem documentada, explicando por que a gente está escolhendo esse terceiro, qual é a capacidade técnica dele, qual que foi o critério de seleção dele, e não basta só a gente ter isso, é muito importante que isso tudo seja documentado e registrado, para se futuramente alguém questionar por que você contratou esse terceiro, por que você contratou o terceiro A, o terceiro A ao invés do terceiro B, você tem toda essa explicação e toda esse registro de como que foi feito o critério de escolha. Uma outra coisa super importante que a gente fala é o monitoramento. Então, assim, sim, você tem que você tem que fazer todo um cuidado, toda uma análise na contratação, mas após a contratação, é monitorar esse terceiro. Ou seja, de tempos em tempos, você checar como que ele está, se existe um novo processo, se ele foi envolvido em alguma questão de reputação, se ele está envolvido em alguma coisa sensível e se houve alguma mudança significativa, tá? Por exemplo, esse terceiro foi adquirido por uma outra empresa ou houve uma mudança do quadro de diretores, dos representantes legais dessa empresa. Então, é importante ir monitorando de tempos em tempos, e aí cada empresa pode determinar, avaliar a sua realidade, qual seria de tempos em tempos. Aqui a gente faz por riscos, então fornecedores terceiros mais arriscados, a gente faz esse monitoramento anual, e com terceiros com menos risco, que não tem muitas implicações, podem ser a cada 2, 3 anos, tá? Mas o importante é que haja esse monitoramento e essa checagem. Um outro ponto super importante é a questão de pagamento. Checar se o pagamento que está sendo feito é um pagamento justo, se ele está de acordo com o serviço contratado, se esse pagamento ele tem um valor de mercado compatível com esse serviço em outros fornecedores. Então, você vai contratar um fornecedor para fazer tal tipo de prestar algum serviço ou a venda de algum item. Checar se ele realmente, o preço que está sendo cobrado ali faz sentido, né? Que tem tudo a ver com a necessidade comercial, com toda essa
explicação da contratação legítima. Então, assim, não basta só a capacidade técnica, né, daquele fornecedor, daquele terceiro, mas também se o preço é um preço justo no mercado, né, se faz sentido. E uma coisa super importante que a gente sempre fala é a questão da obrigatoriedade, a importância de formalizar isso por contrato, né? O contrato, o André falou um pouco das questões contratuais e tudo mais, mas é muito importante a gente sempre estar olhando, formalizar isso por contrato, checar e fazer o gerenciamento dessa duração da contratação, o que é esperado desse terceiro, qual o objetivo, tá? Que ele cumpra os cronogramas e que seja feita toda essa gestão contratual que é tão importante. Lembrando que a gente, obviamente, é sempre importante a gente colocar as cláusulas anticorrupção, né? Falando muito em questão de compliance aqui, focado em compliance, para que a gente possa colocar aí as responsabilidades desse terceiro em cumprir com toda a legislação, com todos os códigos da indústria ou os códigos do setor que são aplicáveis a ele, tá? Então, a gente sempre relembra aqui as questões das cláusulas e focando aqui na cláusula anticorrupção. E as demais cláusulas que são super relevantes para um contrato, tá? É super importante que esse contrato, e a gente verifique também que esse terceiro, ele está em compliance, em conformidade, como eu coloquei aqui, com as leis, códigos da indústria, as políticas aplicáveis àquela atividade, que ele tenha as licenças corretas e necessárias para ele executar a atividade dele, seja um serviço, seja a venda de um produto, tá? E a gente sempre fala, existe o mundo ideal e existe o mundo real, né? Sim, podem haver algumas exceções, mas é muito importante que essas exceções sejam levadas para as pessoas, para os diretores, para a diretoria que podem tomar essa ação. Então, trazer essa visibilidade, essa transparência de alguma questão, alguma exceção, por algum motivo, desde que justificado, e levar dentro da sua empresa para a pessoa que vai poder tomar essa decisão, né? Que seja compartilhado esse risco, que seja dada a visibilidade desse risco e as pessoas responsáveis que de direito têm o poder de aprovar alguma exceção que seja aprovada por essa pessoa, né? Ou por esse departamento, e aí vai depender muito da realidade de cada um. Do meu lado, é isso, tá? Eu queria deixar aqui, depois eu posso deixar os meus contatos, eu não deixei aqui no final, mas são esses os pontos principais que eu queria falar sobre a contratação de terceiros, a importância, e fico à disposição se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento. Bom, excelente. Assim como a primeira palestra, a segunda traz para a gente aqui algum tipo de inquietação também, né, Andressa? Todos nós contratamos terceiros, né? E nos hospitais, essa contratação de terceiro, ela acaba indo para os mais diversos níveis, né? A gente tem fornecedores terceiros, a gente tem prestadores de serviços terceiros, muitas vezes prestadores de serviços que estão dentro da organização, né, dentro dos hospitais, atendendo os nossos pacientes, e de fato não é tão simples, né? Eu queria aqui, algumas perguntas chegaram, e chegaram várias, mas eu vou começar com a primeira, no sentido de que quando você tem essa diligência na contratação, você acaba tendo um processo mais bem formado, né? O que vocês fazem, ou vocês têm algum tipo de setor próprio para que continue fazendo essa diligência de terceiros, fica com o compliance, como vocês organizam o processo para depois do ingresso desse terceiro
com vocês? Não, ótima pergunta. Quando existe aí a necessidade de uma contratação de terceiro, a área que está contratando, a área que a gente chama área requisitante, eles passam esses dados para a área de compliance. E a área de compliance, aqui na nossa empresa, a gente tem um compliance global, que é um compliance que nos apoia com vários pilares de compliance. Então, a due diligence hoje aqui é feita por um time global. Como que eles realizam essa pesquisa, né? Eu falo que é uma pesquisa, é uma investigação ali daquele terceiro. Existem sistemas hoje no mercado em que você digita o CNPJ da empresa, você coloca ali os diretores, né, estatutários, os representantes legais, e esse sisteminha, ele roda toda uma série de informações. Então, ele vai te trazer dados de mídia dessa empresa dos últimos tempos, dados, os processos trabalhistas que essa empresa tem, os processos cíveis, os processos criminais, vai vir uma série de informações. É gerado esse relatório, geralmente é um relatório bastante extenso, tá? E a gente de compliance, nós, o departamento de legal e compliance, a gente revisa esse relatório. Se tiver ali algum alerta vermelho, alguma coisa, a gente tem dois caminhos. A gente pode perguntar por esse fornecedor, né, que está ali nesse processo de contratação. Então, fornecedor, você consegue me explicar, você consegue me dar mais informações desse processo que eu chequei aqui na minha pesquisa? E assim, esse tipo de sistema, eles coletam informações públicas, então não é nada... assim, são as coisas que estão disponíveis publicamente, mas existe uma restrição de algum tipo de informação. Então, a gente pode virar por esse fornecedor e pedir esclarecimento, tá? Então, a gente faz toda essa análise e a gente avalia se aquela situação, aquele processo, aquela questão de reputação é algo que pode impedir a contratação desse terceiro ou não, tá? Então, é assim que a gente faz esse critério. Ele passado pela análise de compliance, né, por essa investigação, que a gente chama de due diligence, ele é aprovado e, em seguida, vai pela parte da contratação. Então, vão ser olhadas ali as questões técnicas, comerciais e também se eles atendem o que é necessário, se atende a questão do preço, se é um preço factível no mercado, aquele produto, aquela prestação de serviço que vai ser prestada. E aí, depois disso, é gerado um contrato que é confeccionado, né, pelas partes e que a gente sempre toma bastante cuidado em colocar todas as responsabilidades de compliance, as responsabilidades trabalhistas, as responsabilidades tributárias da relação ali que a gente está estabelecendo. Tá bom? Eu não sei se ficou clara a minha resposta. Ficou sim. Eu vou tentar juntar de novo aqui duas em uma, né? A gente falou da questão da due diligence, e aí a pergunta que vem é o seguinte: é sempre a área de compliance responsável pela avaliação de todos os critérios da due diligence, ou eventuais outras áreas como compras e jurídico têm pontos de controle? E aí, juntando com a pergunta, se você entende que é compliance que deve ser o responsável por homologação, diligência e gestão. Eu acho que depende muito da estrutura de cada organização, né? Às vezes essa due diligence realmente, dependendo da estrutura da companhia, fica com a área de compras, né? E a área de compras faz essa pré-análise e aí algum questionamento, alguma preocupação é enviado para o departamento jurídico, se tiver, ou se não tiver, para algum escritório externo que apoia essa empresa nas questões jurídicas, nas dúvidas. Então, assim, eu não acho que tem que ser sempre com compliance, eu acho que vai depender do que faz sentido diante da estrutura de cada empresa, da estrutura de governança, então depende muito, tá? Geralmente, nas grandes empresas, grandes instituições,
elas têm um departamento de compliance ou um departamento de risco, e geralmente é feito por essas áreas, mas eu acho que depende da realidade de cada empresa. Eu só acho importante que essa decisão e essa análise seja feita por uma área independente, que consiga fazer uma análise bastante imparcial desse fornecedor. Ótimo, excelente, obrigado. Tem mais algumas outras, e aqui eu acho que pensando naquela avaliação que você falou, né, sobre os dados disponíveis, tal, a pergunta que vem é o seguinte: hoje um sócio empresário está associado a diversas empresas, algumas que não existem mais, faliram, deixaram dívidas tributárias, entre outras. Que monitoramento a Boston realiza para fazer esses links com o CPF e CNPJ entre empresas e sócios que participaram de organizações? Esse é um grande desafio, realmente. Eu acho que cada vez mais a gente vê uma pessoa física que compõe uma diretoria, que é representante legal de 1, 2, 3, 4 empresas, né? 4 CNPJs diferentes. Eu digo que a partir da avaliação, dessa checagem do CNPJ da pessoa jurídica é mais simples, e realmente a parte da pessoa física é um pouco mais delicada, tá? Mas independente dessa pessoa física, desse sócio, desse administrador, participar de várias empresas ao mesmo tempo, a gente faz uma análise global dele, tá? Porque é muito importante, dependendo do processo que ele tem, dependendo de alguma questão de reputação que ele tenha, pode interferir diretamente na administração dele, da organização que ele está atuando. Então, assim, é uma ótima pergunta, é bem complexo e cada vez está sendo mais complexo fazer essa checagem, mas a gente faz isso de uma forma bem detalhada, tá bom? Porque é muito importante a gente olhar o que essa pessoa tem como pessoa física mesmo, que pode vir a impactar na organização dele e, consequentemente, impactar na relação comercial que está sendo estabelecida. Excelente. Tem mais uma aqui. Gostaria de saber sobre os critérios de avaliação de due diligence. Pelo que entendi, é feito com base em riscos, mas gostaria de entender um pouco mais como são definidos, quais serão diligenciados e em que nível de diligência. O pessoal está fazendo só pergunta interessante aqui. Como eu falei, existem vários tipos de fornecedor, né? E de parceiro. Então, você tem desde aquele parceiro que exerce aí uma presença muito grande no seu negócio, em que ele está muito presente ali, que ele tem contato com o paciente, que você tem que tomar muito cuidado. E tem o fornecedor, que é a pessoa que vai lá e coloca a cortina, digamos assim, né? Que você está comprando uma cortina, não deixa de ser um terceiro fornecedor seu. Então, a gente olha, primeiro, como que é a interação desse fornecedor, né? Dessa empresa que a gente está contratando. Se ela tem um grande impacto, uma grande interferência no seu negócio, tem uma relação muito sensível com o hospital, com a empresa, né? Seja uma relação ali muito próxima, a gente faz uma análise mais detalhada, porque ela vai estar ali dentro, né? Vivendo ali o dia a dia. E, além dessa análise, o monitoramento que você faz é mais constante. Então, são muitos fornecedores, então é um desafio muito grande. Mas esses que a gente fala que são os mais sensíveis pela relação comercial, pela relação que tem diretamente com a sua empresa, a gente monitora uma vez ao ano. Então, uma vez ao ano, a gente pega o CNPJ, o CPF, desses, né, dos diretores dessa companhia, e a gente faz toda uma análise de tempos em tempos, porque isso muda. Você pode, hoje, em agosto de 2024, fazer uma investigação, uma due diligence, e em dezembro acontecer alguma coisa que impacte na reputação, impacte na saúde dessa empresa, e você tem que monitorar.
Agora, fornecedores mais simples, por exemplo, né, a empresa que vai colocar a cortina nos quartos de um hospital, tem um risco menor, né? Você vai lá, é uma contratação que você vai lá, coloca a cortina, vai embora e acabou. Então, a gente não investe muita energia nisso, porque realmente é um risco muito menor, um risco muito pontual. Então, assim, basicamente, focar, né, gastar energia, investir tempo nesses fornecedores, nesses terceiros que estão mais envolvidos com o negócio, com o dia a dia, e gastar menos energia nesses que não tem tanto, porque realmente, assim, o número de fornecedores é gigantesco, né? Eu acho que cada vez mais todas as empresas têm cada vez um número maior de fornecedor, e os recursos de uma empresa são limitados para essa análise, então a gente tem que fazer esse monitoramento de acordo com o grau de risco, né? Otimizar os recursos de uma forma produtiva e eficiente. Não adianta a gente gastar muito tempo com um fornecedor que não nos oferece um grande risco ou um grande problema. Excelente. Tem uma outra pergunta aqui que vem em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Com relação a terceiros que vão realizar tratamento com os dados pessoais, o setor de compras faz essa análise de due diligence com base em critérios pré-definidos, ou, nesse caso, é acionado o setor de segurança da informação / privacidade para analisar a conformidade do terceiro com relação à Lei Geral de Proteção de Dados e privacidade e proteção de dados? Boa pergunta também. Como que a gente faz? Se esse terceiro ele vai ter acesso, ele vai manejar alguma questão de dados, quem hoje analisa é o jurídico quando a gente faz análise do contrato. Então, de novo, né, eu acho que cada empresa, cada instituição, cada hospital tem uma estrutura. É difícil a gente falar como que está sendo estruturado. Hoje, aqui na nossa empresa, na Boston, a área jurídica ela é composta por 3 caixinhas: jurídico, compliance e privacidade. Então, quando existe ali, quando chega o contrato e a gente analisa a relação jurídica, a gente já consegue entender e a gente pergunta para quem é o contratante se essa empresa vai receber dados pessoais, se vai haver o compartilhamento, se vai haver a transferência. Existe uma série de perguntas que a gente faz para entender essa questão da privacidade de dados. Entendendo essa relação, a gente estabelece ali também cláusulas, assim como eu falei de cláusulas de cumprimento da lei anticorrupção, a gente também coloca cláusulas de privacidade de dados, né, para que esse fornecedor, para que esse terceiro cumpra com a Lei Geral de Proteção de Dados de acordo com a forma que está sendo contratado, como o dado vai funcionar ali naquela relação. Então, sim, hoje todos os contratos têm a cláusula de compliance e a cláusula de proteção de dados também, tá bom? Mas é feita hoje pela área de privacidade, que está dentro do jurídico, mas eu sei que tem algumas organizações que têm a área da segurança da informação, tem áreas separadas totalmente para privacidade de dados, então acho que também depende muito da estrutura de cada empresa. Excelente, Andressa. Obrigado. Obrigada. Foi um prazer acompanhar aqui a sua palestra, né, as suas falas, e como eu disse, para nós, hospitais, né, a gente tem um trânsito de terceiros grande na organização, né? Para além dos fornecedores que estão externos, a gente também tem terceiros dentro da organização, e esse cuidado de diligência é uma preocupação, certamente, de todos os hospitais que estão aqui nos acompanhando. Uma prévia disso foi pelo nível de pergunta e pela complexidade das perguntas que você recebeu.
mas foi excelente, foi um prazer tê-la aqui conosco e poder compartilhar um pouco do que vocês têm feito aí. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso segundo dia da terceira semana, agradecendo de novo ao Dr. Brant, à Andressa, ao André, que participaram aqui conosco, agradecendo a todos vocês aí pela participação, e eu vou chamar a Monique para encerrar aqui, e certamente contamos com vocês nas apresentações de amanhã. Muito obrigado, Monique, por favor. Obrigada a você, Gustavo, por ter nos ajudado nesse dia a moderar de forma tão brilhante o nosso segundo dia. Agradecer a nossa audiência e só deixar um recadinho, não esqueçam de fazer a avaliação do nosso evento e estar conosco amanhã para a gente poder encerrar essa terceira edição com temas também super importantes e atuais, trazendo um pouquinho sobre LGPD e lei cyberbullying e anti-bullying, que eu acredito também que são temas super quentes aí, estão sendo debatidos em todos os congressos, em todas as rodas de conversa, e mais uma vez agradecer a audiência, esperamos vocês amanhã. Obrigada.